Vamos dar continuidade ao nosso culto, irmãos, queridos. Bom, o título do sermão de hoje é O Maravilhoso Poder da Palavra de Deus. Sugestivo, mas a minha intenção é que seja profundo, a minha intenção é que seja marcante, a minha intenção em dar esse título é que seja transformador nessa noite, na sua vida. O maravilhoso poder da Palavra de Deus. Eu pretendo nessa noite mostrar para a igreja, desafiar a segunda Yale a crer que a Bíblia não é simplesmente um livro antigo, ultrapassado, cheio de histórias interessantes e poderosas, mas a Bíblia é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. É a palavra que ainda transforma corações e mentes. É a palavra que hoje pode trazer vida dentre os mortos. A palavra de Deus é imutável. Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 12, versículo 24. Estou gostando de Atos, né? Obrigado. Como eu tenho dito, esses textos foram pré-selecionados de acordo com o nosso tema anual, não é? Então ele tem uma razão de ter sido escolhido, ok? Vamos ler juntos? Atos 12, verso 24. Inclusive é o nosso versículo do mês, versículo para decorar deste mês de setembro, ok? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se... De novo, irmão, vamos lá, todo mundo comigo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se... Atos 12, 24. Amém. Feche teus olhos mais uma vez. Querido Deus, a tua palavra é poderosa. Eu creio nisso. Eu creio não porque eu acho que ela é poderosa, Senhor, mas porque ela mesma diz que ela é poderosa. Deus, podemos começar lá em Gênesis, capítulo 1, e terminarmos em Apocalipse 22. Encontraremos inúmeras passagens em que a Bíblia se mostra poderosa, em que a tua palavra, através da palavra, Deus, o Senhor criou esse mundo. E através da tua palavra, Deus, esse mundo será destruído. Querido Deus, o Senhor traz vida a um exército de ossos secos, através da sua palavra. A sua palavra, Deus, é a semente que traz salvação. Querido Deus, usa a tua palavra essa noite, em nossas vidas, para produzir as mudanças, para produzir a transformação que só o Senhor pode fazer. Deus, eu clamo, eu suplico, eu rogo, Senhor. Venha a nós, Deus, através da sua palavra, pelo teu Espírito, Deus. Poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse é o nosso texto, tá? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A nossa tradução é RA, tá? Para quem não está acostumado com essas siglas, tá? RA é revista e atualizada, tá? É a que a gente costuma ler aqui todos os domingos, tá? A RA. Tem uma outra tradução boa? NVI, não é aquela não, viu, Carlinhos? NVI. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Interessante, né? Abre um pouco o nosso entendimento aqui, ó. RA. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. NVI. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Nós encontramos no livro de Atos 3 vezes. No começo, no meio e no fim.
Lucas dizendo que a palavra de Deus crescia, tá? É como um expediente, é como um resumo do que aconteceu para trás, tá? Então, Lucas narra uma parte da história e fala: a palavra do Senhor crescia. Depois ele narra mais uma parte da história e diz: a palavra do Senhor crescia. E narra mais uma terceira parte e finalmente diz: a palavra do Senhor crescia. Capítulo 6, 12 e 19. Na verdade, Lucas ele dá muita atenção a esse tema, ao crescimento da palavra de Deus, né? Do discipulado, inclusive com números. Lucas é muito atento a números, né? E eu gostaria de convidar a igreja a olhar alguns versículos hoje, em Atos, tá? Começando no capítulo 1, versículo 15. Convidar todos para abrirem lá comigo, Atos 1, 15. Atos capítulo 1, verso 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Irmãos, olha aqui que interessante. É a primeira vez em Atos que Lucas se preocupa em dizer a quantidade de pessoas que fazia parte da igreja. Lembra que eu já citei aqui domingo passado sobre a importância da membresia para Lucas, né? Eles tinham registros da quantidade de pessoas, né? Você vai perceber isso aqui, tá? Umas 120 pessoas eu destaquei de verde, tá? Então, esse foi o começo de Atos, no capítulo 1. Logo após a ascensão de Jesus, a assembleia, ou seja, o grupo de crentes, de convertidos, era de aproximadamente 120 pessoas. Olha comigo, capítulo 2 agora, o verso 41. Versículo conhecido, hein? Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase um acréscimo, fora essas 120 que já tinham, né? Então, olha, os que aceitaram a palavra foram batizados, olha a sequência, né? E foram acrescentados, foram contados, foram somados, foram catalogados, registrados. Um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Olha o crescimento, tá? O crescimento da igreja. Capítulo 4, olha comigo. Capítulo 4, versículo 4. Olha comigo. Acompanha comigo. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase... Olha a sequência. Ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens. Possivelmente é uma conta que não considera o restante da família, né? A quase 5.000. É possível que já tivesse talvez 20.000 ou 30.000 pessoas aqui, contando mulheres e crianças, não é? Então, olha o número. Lucas dá atenção aos números. Chegou um momento que estava difícil de contar, né? Então, ele colocou aqui, possivelmente, não sei, né? O número de homens, a quase 5.000, tá? Olha comigo, capítulo 4 ainda, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Tá bom até aqui, irmãos. Olha só. Aqui ele parou de citar números, né? Já não precisava mais citar tantos números, né? Da multidão dos que creram. Olha a importância do crescimento em Atos, tá?
creram na palavra, né? Os que ouviram a palavra e a aceitaram e foram batizados, não é? Presta atenção nesses detalhes, tá? Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E crescia mais e mais a multidão de crentes, os que criam na palavra do Senhor, ok? Crescia continuamente o número de pessoas que se convertiam, crendo na palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Continua o versículo, né? Então só até aqui nos interessa, ó. Naqueles dias, multiplicando-se. Já não estava mais somando nessa altura do campeonato, né? Então, né? Em Jerusalém, às vezes eles se reuniam no pátio do templo, às vezes eles se reuniam em outros lugares, em algumas casas, talvez dividiam, a gente não sabe como funcionava, a Atos não dá detalhes, né? Mas o importante, multiplicação de discípulos, de pessoas que criam na palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 7. Aqui, ó, a primeira vez que aparece esse termo. Crescia a palavra de Deus. Irmãos, não é que a Bíblia, assim, ó, o rolo esticava e ficava comprido, crescia. Crescia a disseminação da palavra de Deus, o número de convertidos, o impacto da palavra de Deus na vida das pessoas, não é? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. A palavra de Deus sempre no centro da multiplicação. A razão de ser da multiplicação, a palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, não é? A igreja crescia em número, porque as pessoas criam na palavra de Deus, se convertiam, eram batizadas, eram acrescentadas à igreja. Capítulo 11, versículo 21 agora. 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Crendo na palavra do Senhor. E aí chega no nosso versículo, certo? 12, 24. Entretanto, vamos dizer comigo? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Após o capítulo 12, não acaba, continua falando de versículos de crescimento, mas eu não vou citar mais aqui, eu não vou ler mais aqui, eu vou citar, ó, Atos 13, 48, Atos 14, 1, Atos 14, 21, Atos 16, 5, Atos 17, 12, Atos 17, 34, Atos 18, 8 e Atos 19, 20. Todos esses versículos falam de crescimento da igreja. Falam de um crescimento baseado na palavra de Deus. E poderíamos achar outros. Esses são bem claros, tá?
Mas, voltando para o nosso texto, tem algo diferente nesse texto. Tem algo muito importante nesse texto que a gente tem que prestar atenção. Sabe? Às vezes a gente vê um versículo, a gente brinca entre os presbíteros, porque a gente usa um versículo o mês todo, né? E às vezes a gente fica depois que a primeira quarta-feira passa, fica às vezes com um pouco de dificuldade de achar mais assuntos dentro daquele versículo. Mas a palavra de Deus é infinita, né? A gente sempre consegue achar alguma coisa, né? Às vezes você lê a Bíblia uma vez, aí na segunda vez, na terceira vez você lê aquele versículo e você fala, nossa, mas eu nunca tinha percebido isso nesse versículo, né? Que Deus é perfeito, né? A palavra dele é infinita. Há uma coisa importante e diferente nesse texto aqui. Há um termo aqui nesse versículo que nos chama a atenção. É o entretanto. O que essa palavra está fazendo aí? Tá? Então, ó, professor de português está aqui, né? Entretanto é uma conjunção adversativa. Tô certo, professor? Ó, né? Então, o que é uma conjunção adversativa? Não adiantou nada, né? Conjunção adversativa é uma palavra usada para introduzir uma oposição ou uma restrição do que foi dito antes, não é? Como, por exemplo, Não vou dar esse exemplo, né? Não, vocês vão desfocar, tirar o foco aqui. Vamos no foco, tá? Entretanto, a palavra do Senhor cresceu. Deixa eu falar. O que foi dito antes? Não é? O que será que foi dito antes aqui? Boa, Carlos. Herodes morreu. Herodes morreu, mas não só isso, né? Herodes morreu, mas a palavra de Deus, ao contrário disso, não morreu. Ela não pode ser silenciada. A palavra de Deus não pode ser calada, não pode ser destruída, não pode ser ultrapassada, não pode ser vencida. Vamos ler comigo o texto a partir do verso 21, capítulo 12, verso 21. Presta atenção, eu vou fazer a leitura e você escuta, tá? Atos 12, 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Forte isso, não? 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes expirou, ele morreu, ele foi morto. Ele foi acabado porque ele não deu glória a Deus. Ele recebeu uma glória que não pertencia a ele e não transferiu essa glória a Deus. E Deus usou um anjo e o matou. Ele puniu, ele o castigou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes, ele era um inimigo da fé. Nós já estudamos o capítulo 12, nós vimos lá que Herodes matou Tiago. O primeiro apóstolo a ser morto foi morto pelas mãos de Herodes, por ordens de Herodes, não é? Está lá no versículos 1 e 2. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, pescador, foi morto pelas ordens de Herodes. Herodes também planejou matar Pedro, nos versículos 3, 4 e 5. No dia que Pedro ia ser morto, a igreja estava orando. Presta atenção nesse pequeno detalhe, hein? A importância da oração da igreja. Eles estavam juntos, eles não estavam orando cada um na casa, não. Deles, estavam juntos na casa de Maria, na casa de João Marcos. Eles estavam orando por Pedro. E Deus ouviu aquela oração e mandou um anjo e fez um milagre naquela prisão. E libertou Pedro, né? Porque Herodes pensava
que calando os líderes cristãos, ele calaria a Jesus. Ele calaria a palavra de Deus. Mas Herodes estava enganado. Porque Jesus Cristo e a sua palavra não podem ser calados. Ainda que os servos de Deus sejam mortos, assassinados, executados, a palavra de Deus permanece viva. Amém para isso? Amém. A palavra de Deus ainda permanece viva. Eu quero citar um exemplo aqui, e eu quero que vocês me acompanhem nesse exemplo. O exemplo do rei Jeoaquim. Olha, não é Joaquim, tá? É Jeoaquim. Tem Joaquim também. Na Bíblia tem um monte, tá? Tem Joás, tem Jeoás, tá? Vai comigo lá em Jeremias, capítulo 36. Brilhante esse texto. Brilhante, fala do poder da palavra de Deus. É Jeremias, irmã. 36. A partir do versículo 1. Eu vou ler aqui uma parte para vocês compreenderem o contexto, tá? A partir do verso 1. Jeremias 36. No quarto ano do rei, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, o profeta, né? Dizendo, verso 2: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. 5. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado. Jeremias estava preso, tá? Não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então deu para entender o contexto, certo? Deus falou: olha, escreve tudo que eu te falei, desde anos atrás até hoje, dos julgamentos sobre a terra de Israel, sobre a terra de Judá e sobre as outras nações. Então Jeremias, senta aí, Baruque. Aí Baruque pegou o rolo e tal, e Jeremias foi ditando, palavra por palavra, e Baruque foi escrevendo, palavra por palavra. Terminou, falou: agora você vai lá, diante do povo, no templo, na casa do Senhor, você vai ler em voz alta, tudo isso lá, né? Tudo bem, versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo que Baruque escreveu, que Jeremias ditou, na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras, porque o rei não estava presente lá no templo, ele não ouviu, tá? Então, os príncipes pegaram esse rolo, levaram para o rei e leram diante do rei, tá? Versículo 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele.
o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. É uma fogueira, é uma lareira, né? Algo mais chique um pouquinho, né? 23. Tendo Geudi lido 3 ou 4 folhas do livro, que não eram poucas folhas, né? Porque eram muitas profecias, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Por que o rei fez isso? Porque ali estava escrito que Deus ia mandar aquele povo para o cativeiro, ia mandar aquele povo para ser preso, para morrer, para sofrer por causa dos pecados daquele povo. E aquele rei também ia sofrer, ia ser castigado. O rei não queria. Não, isso aí, o cara está profetizando bobagem. Nós vamos vencer os inimigos, a Babilônia vai embora daqui, né? E o rei cortou aquela profecia, jogou no fogo, achou que seria suficiente, né? 24. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã, Delaías, Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amelemeque, e Seraías, filho de Asriel, e a Selamias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Acabou ainda não, irmãos? 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi. O seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Irmãos, é brilhante essa história. É brilhante esse exemplo do rei Jeoaquim. Na cabeça do rei, né? Será que ele pensava que queimando aquele livro ali ia acabar a história? Acabei com a raça de Jeremias. Agora ele não tem nem um livro para... Mas Deus falou, escreve de boa. E vai lá e fala para esse rei. Eu tenho uma mensagem para ele. Você vai morrer. Você não vai ter a honra de ser enterrado. Seu cadáver vai ficar largado no meio da rua. Né? Você não vai ter um descendente para sentar no trono. Deus pegou pesado. Né? Irmãos, o nosso versículo de hoje, lá em Atos 12, ele nos ensina que mesmo com as tentativas malignas para calarem a palavra de Deus, ela continuou sendo anunciada. E o seu impacto foi sentido pelo crescimento que ela produziu. Prestou atenção no que eu disse? Olha, eu vou repetir, tá? O versículo de hoje, Atos 12, 24, ensina que mesmo com todas as tentativas diabólicas, malignas, para calar a palavra de Deus, a palavra de Deus continuou sendo anunciada e o impacto dela continuou sendo sentido pelo crescimento que ela produziu. Aqueles que tentaram calar a palavra de Deus foram condenados, não é? Herodes foi morto por Deus, por um anjo enviado por Deus.
não é? Jeoaquim foi julgado severamente pelo Senhor. Herodes tentou calar a palavra de Deus, né? Matando os apóstolos. Ele tentou calar o avanço da palavra de Deus, mas foi morto. Jeoaquim tentou calar a profecia dada por Deus a Jeremias, foi julgado. Então eu pergunto para você que está me ouvindo, você crê que a palavra de Deus é poderosa assim? Hoje, nos dias de hoje? Às vezes olhamos, irmãos, ao nosso redor, olhamos até para a nossa igreja e vemos uma época de seca, de poucos frutos verdadeiros. Às vezes, isso nos leva a pensar que a palavra de Deus não age mais com tanto poder, né, como agia lá em Atos, né? O tanto de versículo que nós lemos, 120, 3.000, 5.000, não sei quantos mil, é multidão. Cadê essa multidão aqui nessa igreja, gente? Não é? Aí você passa, talvez, assim, lá no fundo da sua ideia, um pensamento. Mas talvez a palavra de Deus não é tão poderosa hoje como ela era antes, né? Eu falo uma coisa para vocês, isso não é verdade. Isso não é uma mentira. A palavra de Deus continua poderosa. A palavra de Deus não muda. Precisamos crer nisso, irmãos. A palavra de Deus é poderosa. Ela não muda. Precisamos crer nessa verdade. Precisamos, irmãos, buscar a palavra de Deus, crendo que ela transformará as nossas vidas. Busque a palavra de Deus, irmãos. Se você crê que a palavra é poderosa e não lê a palavra de Deus, então você não crê nada. Como é que você crê que a palavra é poderosa, mas não quer esse poder na sua vida? Leia a palavra de Deus. Se debruce sobre a palavra de Deus. Estude, medite, memorize. Compartilhe a palavra de Deus. Busque para a sua vida, crendo que Deus vai usar a palavra de Deus para transformar a sua vida. Olha para a sua vida há 5 anos atrás e olha para a sua vida hoje. Deus tem transformado a sua vida. Deus tem usado a palavra dele para transformar a sua vida. Precisamos nos quebrantar diante da palavra de Deus. Quebrante-se diante da palavra de Deus. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, pare por um instante e ore. Fala, Senhor Deus, usa essa palavra poderosa na minha vida hoje. Não lê por ler, igual você lê um jornal, igual você lê uma notícia na internet, ou onde quer que seja. Queridos, peça a Deus que o poder da palavra de Deus seja derramado na sua vida. Vocês têm notado, aqueles que usam o WhatsApp, que eu tenho colocado no grupo, olha, ore pelo culto, ore pelo pastor, ore pelos professores, ore pelo ensino da palavra de Deus. Ore pelo conjunto para ministrar cânticos de adoração a Deus. Porque o culto é especial. É onde a palavra de Deus é pregada, é anunciada. E a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. É um momento sério, é um momento solene, o momento da palavra de Deus. Irmãos, anunciem a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus vai transformar. Não é o seu poder de convencimento, o seu poder de persuasão. É a palavra de Deus que vai transformar as vidas das pessoas. É o Espírito Santo que faz isso, não somos nós. Nós só somos a boca que fala. Ore para que a palavra de Deus abençoe a nossa igreja. Nós temos necessitado urgentemente disso, da bênção do Senhor para trazer crescimento e discipulado à nossa igreja. Ore para que a semente da palavra de Deus dê fruto também em outras vidas. Sabe, esse projeto que foi iniciado, reiniciado, Cinema na Rua, queremos dar continuidade. Então, orem por essas pessoas que assistiram esse filme. Nós vamos procurar essas pessoas
se elas têm interesse em estudar a palavra de Deus, em conhecer mais da palavra de Deus, né? Vamos planejar outros filmes, talvez na sua rua, né? Converse comigo, converse conosco, com os líderes, se você tiver interesse nisso. Quem sabe para o mês de outubro, né? A gente fazer isso. Creia, irmãos, no poder da palavra de Deus. Creia que a palavra de Deus é poderosa. Acima de tudo, ame a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Medite a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque podemos nos reunir aqui e ler, explicar, estudar a sua santa palavra, Pai. A minha oração é simples. Transforma a nossa igreja, Deus. A começar na minha vida, até Esther, menor de todos aqui, Pai. Pelo poder da sua palavra. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. Somos tão frágeis, Deus. Somos tão incapazes, tão inseguros, Deus. Tão pecadores. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.